Prezados amigos e colegas, talvez hoje a questão mais discutida no Brasil, inclusive mais discutida do que a guerra que está ocorrendo no Oriente Médio, é sobre a delação bomba do Daniel Vorcaro. Uma delação que realmente tem o potencial para desestabilizar a República, para trazer à lume questões até então desconhecidas, situações muito graves que podem impactar nos três poderes, inclusive na Suprema Corte. E algumas questões têm sido colocadas, como, por exemplo, se ele vai delatar todo mundo, se ele vai esconder, se ele vai poupar alguma pessoa, se ele vai mentir. A própria lei que rege a delação premiada, que é a Lei 12.850, que trata das organizações criminosas, ela traz solução para todas essas questões. Basta interpretação. Quando pensamos em delação ou colaboração premiada, que são sinônimos, nós devemos ter em mente que se trata de um acordo. Se acordo é vontade bilateral, a parte, o Ministério Público não pode obrigar o colaborador, o delator, e o delator também não pode obrigar o Ministério Público ou a polícia, que seja, Polícia Estadual, Polícia Federal, os dois podem fazer a delação, a colaboração premiada, a realizar. Então, é um acordo. Se é um acordo, é vontade bilateral. E todas as vezes que nós falamos em acordo, algumas condições são estipuladas. E no caso da delação premiada, as condições elas são muito severas, porque se elas forem descumpridas, nós poderemos ter a rescisão do acordo, ou que esse acordo não seja firmado, uma retratação desse acordo. E como que começa, então, a, a delação premiada, a colaboração premiada? A primeira coisa é a identificação de uma pessoa que tenha praticado um crime, normalmente que integre uma organização, uma associação criminosa, ou que tenha mais pessoas envolvidas, porque sem essa pessoa a gente não tem condições de pegar o fio da meada. Então, uma pessoa tem de ser identificada. Essa pessoa tem de existir provas de tal maneira que ela se sinta incentivada a realizar esse acordo, porque senão ela não vai fazer. Se ela não puder, se ela não for puder ser condenada a uma pena elevada, ela não vai fazer acordo, porque normalmente quem integra a organização criminosa sabe o que pode acontecer se você falar. Muitas vezes é a pena de morte, a depender da organização criminosa. Então, ela sabendo que ela pode ser condenada, o advogado dela, normalmente é assim que ocorre, vai procurar ou o delegado de polícia, ou membro do Ministério Público, pode ocorrer o contrário também. O delegado de polícia, ou membro do Ministério Público, oferece um acordo, dizendo: olha, eu tenho essas provas aqui contra você, isso daí pode ensejar uma condenação a tantos anos, você quer realizar um acordo? Isso sempre na presença do advogado dela. Ou o contrário, o advogado, já sabendo das provas existentes, procura e diz: olha, o meu cliente pode oferecer isso. Ele pode entregar a tal pessoa, ele pode dizer onde tem bens que estão escondidos, valores, imóveis, pode desbaratar uma organização criminosa, ou se eu tiver sequestrado, pode libertar a vítima do sequestro. Então, nós temos um acordo que interessa para os dois, tanto para os órgãos da persecução penal, no caso, o Ministério Público, ou a, a polícia, quanto aquela pessoa que pode ser processada e ser condenada a bastante tempo. Então, feito isso, vai ser feita uma proposta tanto pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, quanto pelo provável delator. Então, nós temos aí as duas partes que podem entrar num acordo. Chegando a esse acordo, não, realmente vamos fazer. É feita vamos dizer, uma pré-proposta, uma proposta anterior.
E feita essa proposta anterior, por enquanto a gente não tem ainda a proposta formalmente, aquela proposta que realmente interessa, a proposta propriamente dita, mas temos uma pré-proposta. A primeira coisa que você vai fazer é o termo de confidencialidade. Ninguém vai poder falar nada, nem o Ministério Público, nem a polícia, nenhuma das pessoas envolvidas, nem o advogado do colaborador, nenhuma das pessoas vai poder fazer nada sob pena de quebra da proposta, do acordo, e ele acaba sendo inviabilizado. E começam as tratativas. Essas tratativas podem demorar 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Inclusive, pode até ser pactuado que não vai ser oferecida a denúncia por determinado tempo, é suspenso inclusive a prescrição. Então, tudo isso daí é realizado dentro desse acordo. Depois, a parte, a defesa que vai pegar todas as provas que ela tem e vai fazer anexos. É um tipo de um dossiê. Vai montar um dossiê e nesse dossiê que tem que ser muito bem explicado, dizendo, olha, eu tenho condições de provar isso, eu posso dizer onde está tais bens, eu posso devolver tanto de dinheiro, eu posso implicar tais pessoas, eu tenho condição de fazer isso. E vai dizer como que pode fazer e as provas existentes ou como essas provas podem ser obtidas. Porque, às vezes, a pessoa que quer fazer a, a delação, o colaborador, ele não tem as provas, mas sabe como obter as provas. Aí vai ser expedido mandado de busca, uma quebra de sigilo. Depois que é feita essa pré-proposta, essa entabulação do acordo, vai ser feita a proposta propriamente dita. E as partes vão assinar. A partir desse acordo de confidencialidade, já não se pode mais desistir. Só vai haver a desistência pelas partes se alguém quebrar o acordo. Pode ser feito, sem dúvida nenhuma, uma retratação. O Ministério Público acha que não é ideal, não está bom, se retrata, ou aquela parte também se retrata. Havendo essa retratação antes da assinatura do acordo, tudo que foi trazido pelo delator não pode ser aproveitado nem contra ele, nem contra qualquer pessoa. Agora, se ele quebrar o acordo, tudo que foi apresentado vai poder ser utilizado contra ele, inclusive uma confissão, vai ser uma confissão extrajudicial, mas é uma confissão com aquelas provas. Mas se as duas partes estiverem de boa fé, não se pode utilizar processualmente o que ele trouxe. Mas vamos colocar que tudo correu bem. Assinaram esse acordo, foi feita essa proposta, né? As partes não querem se retratar. Essa proposta de acordo vai ser levada ao magistrado. O magistrado ele não pode participar de maneira nenhuma da realização do acordo. Ele simplesmente vai homologar. E para homologar, ele vai verificar primeiro a voluntariedade. Para isso, ele vai chamar o colaborador junto com o seu advogado e vai perguntar para ele: você quer fazer isso daí? Ninguém te ameaçou? E você está fazendo isso voluntariamente? Estou. Perfeito. Depois vai olhar a regularidade formal. Se está sendo obedecido tudo o que consta da lei, qual é a proposta que foi entabulada, porque tem determinados benefícios que não podem ser apresentados. Só podem ser apresentados aqueles que são previstos nas leis, porque são diversas leis que tratam de colaboração premiada. E cada uma traz benefício. Então, tem redução de pena, tem perdão judicial. Se a pessoa já tiver sido condenada, tem facilidade para progressão de regime. Então, são diversas situações que podem ocorrer. Pode chegar, inclusive, até o não oferecimento da denúncia. A pessoa não vai ser nem processada, só que ela não pode ser o chefe de uma organização criminosa. Ela deve ser a primeira pessoa a colaborar,
E, como eu já disse, não pode ser o chefe de maneira nenhuma dessa organização criminosa, porque normalmente, se é o chefe, ele tem que ter um apenamento maior. Então, tem que ser o primeiro a colaborar, não pode ser o chefe da organização criminosa, e tem de ser de algum crime que nem o Ministério Público nem a polícia conheçam. Ainda não tenha sido instaurada uma investigação, seja um inquérito policial, um procedimento de investigação criminal. Feito isso, essa pessoa pode, inclusive, nem ser processada, mas ela tem que ser o primeiro. Então, normalmente é uma corrida para saber quem é o primeiro. O primeiro que chegar e oferecer o que o Ministério Público quer, a polícia quer, sequer vai ser oferecida a denúncia. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente é a redução da pena. Vai depender muito das provas que são trazidas pelo colaborador. Mas aqui tem algumas situações. Primeiro, o colaborador tem que entregar todas as pessoas, tem que entregar todos os crimes. Ele não pode dizer, como estava falando o Borcaro, não vou entregar um ministro, não vou entregar um magistrado, não vou entregar um deputado, um senador. Não pode acontecer isso. Se houver isso, simplesmente não tem acordo. Não vai existir acordo, porque a lei diz que ele tem que entregar todas as pessoas, ele tem que narrar os fatos que ele conhece. Se isso acontecer, mesmo que a polícia faça o acordo, que faça a proposta, né, assine lá a proposta de acordo, o Ministério Público assine, o magistrado vai falar: não, 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 não. Você tem que entregar todo mundo, manda de volta para o Ministério Público, a polícia, depende de quem vai realizar o acordo de colaboração premiada para complementar. Então, o magistrado vai olhar a voluntariedade, a regularidade formal e a legalidade. E vai analisar que se está tudo de acordo com a lei, tudo de acordo com o nosso sistema constitucional. E ele vai verificar se dá para aplicar aqueles benefícios. Se ele verificar que dá para aplicar aqueles benefícios, que ele efetivamente vai aplicar, porque é ele que vai julgar, é ele que vai aplicar a sentença, ele homologa. Se ele verificar que não dá, ele não homologa, porque depois que ele homologou, aquilo que ele homologou, aquela proposta, ele tem de aplicar. O Supremo tem entendido que, no caso do delegado de polícia realizar, não o Ministério Público, o delegado de polícia realizar, mesmo que a proposta seja uma, o magistrado pode dar outra, pode dar um outro benefício. Mas para o Ministério Público, não. E quem pode realizar? O Ministério Público pode? Pode. O delegado de polícia pode? O Supremo entendeu que pode. Eu vejo um sério problema no que diz respeito a isso. Porque o Ministério Público é o titular da ação penal pública, é ele que vai processar. E ele pode não concordar, muitas vezes, com a proposta do delegado de polícia, ele pode recorrer. Ele pode, às vezes, até não oferecer a denúncia, promover o arquivamento. Então, normalmente, quando é feita pela polícia, o Ministério Público tem que dar o ciente dele. Entre a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, nunca houve, pelo que eu saiba, uma delação, uma colaboração feita pelos dois. Normalmente é um ou outro. Agora, na Polícia Estadual, não tem problema. Já vi diversas, que é feito pelo Ministério Público, pela polícia, os dois atuam conjuntamente. E é o ideal que haja tanto o Ministério Público quanto a polícia. A polícia vai investigar, o Ministério Público vai promover ação, o Ministério Público investiga também. Também, às vezes, ou o Ministério Público sozinho faz. Aí não tem problema, porque é ele o dono da ação penal e ele que vai promover a ação. Então, não é razoável o advogado fazer uma delação, um acordo só com a polícia, que ele pode ter problema depois na prática. Tanto que, no caso do Vorcaro, o delegado, ou um advogado muito experiente, falou: não, vamos fazer com os dois, justamente para não ter problema de se anular depois. Mas vamos colocar que o Vorcaro se omita. Ele fala: vou entregar todo mundo, e não entrega. Simplesmente o Ministério Público fala: não vou assinar. Ou se assinou, fala: não, eu vou revogar essa delação. A lei fala vai se retratar da delação.
E nesse caso, como foi de má fé por parte do forcado, do delator, que seja, a prova pode ser contra ele, pode ser aplicada contra ele, pode ser aplicada inclusive contra outras pessoas. Mesmo depois da homologação, se ele fala que vai apresentar uma prova, não apresenta, o Ministério Público pode pedir a rescisão do acordo homologado e o magistrado que vai analisar. Antes disso, antes da homologação, a questão é entre o delator, o Ministério Público e a polícia. Não é o magistrado que vai decidir. Simplesmente o Ministério Público fala, não, está revogado. Não vou fazer mais. Você disse que ia apresentar essas provas, não apresentou, ou simplesmente fala, não vou assinar. Não vai ter acordo nenhum. Isso daí, normalmente, quando a gente se encontra nas tratativas. Então, essa questão de dizer, eu não vou apresentar, não existe, porque a lei não permite. A lei diz que ele tem que apresentar todas as provas e delatar todas as pessoas envolvidas. Se posteriormente se descobre que ele omitiu alguém, ele perde todos os benefícios, não ganha benefício nenhum. Tudo vai ser anulado. Ele não vai ter direito a benefício nenhum. Então, a questão é tudo resolvida pela lei. Mas tudo corre normalmente. O magistrado homologa, né? Aí as provas vão ser produzidas, ele vai ser julgado, né? Nós teremos o contraditório, as partes vão ouvir testemunhas, vão ser apresentadas as alegações finais, as provas, e o magistrado vai aplicar exatamente o que consta da proposta que ele homologou. Ele não pode dizer, não, eu não vou aplicar isso daqui, não. Ele homologou, se ele homologou, ele tem de aplicar, ele tem de fazer cumprir o acordo. Senão nós temos uma insegurança jurídica. A pessoa fala, eu não vou realizar uma colaboração premiada, porque o magistrado pode depois, eu tinha direito a 2/3 da redução da pena, ele quer reduzir 1/6. Eu tenho direito ao perdão judicial e ele não quer me dar. Não. Por isso que o magistrado, antes de homologar o acordo, ele tem que analisar muito bem para ver se é cabível aquilo que foi feito na proposta. Então, essa questão vai poupar um, vai poupar outro, não existe. Não existe essa possibilidade, porque a lei não permite. E cabe tanto ao Ministério Público, que é o fiscal da ordem jurídica, quanto ao delegado de polícia, que o delegado de polícia não pende nem para um lado nem para o outro, ele vai simplesmente buscar a verdade. E com o Ministério Público é a mesma coisa. O Ministério Público é fiscal da ordem jurídica. Ele só pede a condenação quando ele tem certeza que a pessoa deve ser condenada. E ainda tem um magistrado, que vai olhar a regularidade, a legalidade e a voluntariedade, para ver se a pessoa não foi coagida. Essa questão de prender e deixar a pessoa presa enquanto ela não delata, e ficar forçando uma delação, isso pode configurar, primeiro, abuso de autoridade, com certeza. Pode configurar até crime de tortura. Se a pessoa for coagida psicologicamente, se sofrer psicologicamente, para que delate, para que confesse. Isso é crime. É crime de tortura e de abuso de autoridade. Então, não existe isso de prender para delatar, manter preso para delatar, de ameaçar a pessoa de ser presa, ameaçar um familiar de ser preso. Isso aí pode configurar crime de tortura e, com certeza, abuso de autoridade. Então, realizado esse acordo, o magistrado vai aplicar o que foi entabulado no acordo de delação premiada e nós teremos a sentença. A sentença vai ter que ser exatamente de acordo com o que foi pactuado com o colaborador. Então vejam a importância da colaboração premiada, porque muitos crimes a gente só consegue elucidar por meio da delação premiada. Porque normalmente os crimes de colarinho branco, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, fraude à licitação, normalmente não tem testemunhas. As pessoas estão todas envolvidas. E dificilmente se consegue obter provas materiais. Normalmente são indícios, e esses indícios eles vão ser angariados por meio da delação premiada. Aí vão ser ouvidas testemunhas, vão ser decretada a quebra de sigilo, busca
e apreensões. Então, é um instrumento extremamente importante para a elucidação de crimes. Vamos aguardar agora para ver se realmente será realizada essa colaboração premiada e que a justiça seja feita, que os fatos sejam apurados, que todas as pessoas, após devido processo legal, devido processo, as provas produzidas, que os culpados sejam efetivamente punidos e que os inocentes sejam absolvidos. Forte abraço a todos.